Beleza, vamos lá. Então, explicando um pouquinho para vocês de como que funciona a Nonstop, tá? No plano gratuito, o que eu tenho acesso, o que eu consigo fazer com a Nonstop? Então, eu consigo cadastrar imóveis de forma ilimitada, seja o imóvel com contrato de exclusividade ou sem contrato de exclusividade, tá? Já já eu explico a diferença dos cadastros. Eu consigo compartilhar imóveis, eu consigo pesquisar imóveis aqui dentro do sistema, tá? Todo o restante, tudo que engloba a ferramenta, baixar planilha em Excel, site, integração com portal, estatística de gestão, que são todas as ferramentas que a gente vai falar ao longo da apresentação, fazem parte do plano de assinatura, tá? Bom dia, Carla, sem problema, fica tranquila, pode sair a hora que precisar. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Então, vamos lá. Alguns números que acho legal passar para vocês terem isso em mente, tá? A Nonstop, ela conta hoje com 18.460 parceiros, tá? Isso significa que temos mais de 18 mil usuários cadastrados no sistema e temos cerca de 7.200 gestões ativas no sistema. Se a gente está vendo esse número, fica muito fácil de concluir uma coisa. Eu tenho muito mais corretor do que imóvel. Naturalmente, tem muito corretor que entra só para buscar os imóveis de exclusividade, o que é muito bom para todos os lados. O corretor que está buscando imóvel, ele vai ter uma experiência boa, que ele não vai achar imóvel repetido, os imóveis estão disponíveis para parceria, geralmente estão bem precificados, passaram por uma diligência. Então, o imóvel exclusivo que o corretor está buscando aqui, ele tem todas essas vantagens e essas facilidades. E para quem capta esses imóveis, né, que é uma menor parte, então, desses 7 mil e poucos imóveis, tem cerca de 2.000 e pouquinhos corretores que cadastraram esses 7 mil imóveis, eles têm hoje mais de 18 mil parceiros que podem trabalhar o imóvel para ele, sendo que 16 mil nem cadastram imóvel, nem estão focados em ir atrás do vendedor, né, do comprador, desculpa. Então, do vendedor, falei errado. Então, esses 16 mil estão focados no comprador. Então, para quem cadastra gestão, é uma vantagem muito grande de colocar dentro da Nonstop, porque, independente do plano de assinatura ou não, você cadastrou o imóvel com a exclusividade, ele fica visível para toda essa turma poder trabalhar, tá? E vamos rapidinho, então, falar das funcionalidades do plano gratuito. Então, eu, como corretor parceiro, eu entrei aqui na Nonstop e vi esse imóvel da Viviane Kim, tá? Nesse exemplo, ela cadastrou aqui o imóvel, sempre vai ter aqui a regra de parceria, maravilha. Se eu sou o gestor do imóvel, né, eu cadastrei esse imóvel, eu posso compartilhar esse imóvel com outros parceiros. E aí, entra o caso que eu comentei lá no início, que o imóvel ele pode ou não ter contrato de exclusividade. Quando ele tem o contrato de exclusividade, o que acontece? Os 18 mil parceiros conseguem pesquisar o imóvel e ele vai aparecer disponível aqui. Esse contrato de exclusividade ele é sempre validado pelo nosso time, tá? Então, a gente sempre vai ser chato, ser rígido nesse sentido para garantir que, de fato, esse imóvel seja exclusivo. Quando o imóvel ele não tem o contrato de exclusividade, o que acontece? Ele vai ficar cadastrado e só você vai ter acesso a esse imóvel. Ninguém mais vai ver esse imóvel. Então, se a Melissa cadastrou o imóvel dela aqui na Nonstop e a Regina foi pesquisar esse imóvel, ela não vai achar caso não tenha o contrato de exclusividade. Mas, se a Melissa conhece a Regina, confia na Regina, e quer compartilhar esse imóvel com a Regina para trabalhar em parceria, ela vai poder. Como que ela faz isso? Nesse botãozinho de compartilhar, eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de compartilhar com o cliente e tenho a opção de compartilhar com o parceiro.
Isso que eu vou mostrar vale para todos os casos, seja imóvel com gestão ou sem a exclusividade, tá? Quando eu compartilho o imóvel com o parceiro, ele vai receber o link lá todo bonitinho, que vocês já devem conhecer, que vem com a descrição, né? Já vem pronto isso, a gente já deixa isso tudo pronto. Você conhece isso, Melissa, ou quer que eu mostre no WhatsApp como fica? Não, eu conheço essa parte. Legal. Então, por que é legal isso? Porque a hora que você compartilha um imóvel com um parceiro, esse parceiro, ele vai acessar essa página, então ele vai entrar dentro da Nonstop. Né? Oi? O endereço para o parceiro não aparece? Para o parceiro sempre aparece. Ah, tá. Porque quando você está logada no sistema, e aí, assim, tem duas situações, tá? Foi uma boa pergunta. Quando é exclusividade, é obrigatório ter o endereço completo. Por quê? Para o mercado funcionar de forma transparente. Se você está trabalhando em imóvel não exclusivo e você não quiser colocar as informações, não tem problema. A hora que você compartilhar esse imóvel com outro parceiro, vai só aparecer o que você inseriu de informação, tá? Por que isso é importante? Porque quando você compartilha com o parceiro, ele vai acessar a página do seu imóvel. Ele só acessa o imóvel que não é exclusivo pelo link. Se ele for pesquisar o mesmo imóvel na Nonstop, ele não vai achar. Ele tem que ter o link. Esse link tem que sair do gestor, de quem cadastrou. Tá? Então, por que você deve compartilhar esse link quando for um parceiro? Porque aí ele tem a possibilidade de pegar o seu imóvel, independente se ele tem gestão ou não, e na hora que ele for compartilhar com o cliente, vai com a foto do corretor parceiro, como se o imóvel fosse dele, tá? Então, se você eventualmente mandar o link de cliente para o seu corretor parceiro, ele não vai conseguir usar essa facilidade do sistema de colocar a fotinho dele para aparecer na hora que ele compartilhar com o cliente dele, porque você já compartilhou com o link errado. Tudo bem nessa parte? Entenderam? Entendi. Ficou claro? Todo mundo? Beleza. Mas quando eu for cadastrar, eu não coloco a rua, se eu não quiser, por exemplo. Vamos supor, com o número. Você tem como ocultar nas edições aqui do imóvel, você pode até cadastrar tudo, mas você põe a opção ocultar endereço, ocultar andar. Ah, tá. Só que quando você oculta, se é uma gestão, ele fica indisponível para os parceiros, você não pode ocultar. A regra é assim, você só oculta se você não quiser que ninguém veja nada. Tipo, não vai aparecer para os parceiros pesquisarem esse imóvel, é isso que eu quero dizer, vai estar indisponível para parceria. No caso de um imóvel sem gestão, tudo certo. Não, ocultar o endereço quando não for exclusivo. Isso, exato, exatamente. Aí, perfeito. Tá? Beleza. Vamos lá, voltando. Então, basicamente, o que vocês têm de funcionalidade no plano gratuito é isso, é poder compartilhar os imóveis, cadastrar os imóveis e pesquisar os imóveis dentro do sistema, tá? Tudo que a gente vai ver a partir de agora já faz parte do plano de assinatura, ok? Beleza. Primeira ferramenta, estatística de gestão. Ao lado da informação do imóvel, eu tenho a estatística de gestão. Quem que vai ter acesso a essa ferramenta? Quem tiver imóvel cadastrado com exclusividade. Por quê? Porque sem exclusividade, não faz sentido eu ter esse relatório, porque praticamente ninguém vai ter acesso. O relatório ele vai estar muito menos preenchido, né? Quando eu tenho uma exclusividade, ele naturalmente vai ser visto por todos os parceiros e os números que vão aparecer aqui vão se atualizar automaticamente conforme o andamento do que os clientes, do que os parceiros fizerem dentro do sistema, tá? Então,
O que é a estatística de gestão? É um raio-x de tudo que acontece com o seu imóvel dentro do sistema. Se ele não está aberto para os outros, só vai depender das suas ações e, com certeza, vão ser uns números bem mais limitados do que se tivesse aberto para todo mundo, tá? Então, quais são os itens desse relatório? A quantidade de parceiros que tem na Nonstop, que é uma informação relevante na hora que você vai conversar com o proprietário. Por quê? Porque você vai mostrar para ele que você não vai pegar o imóvel dele e colocar embaixo do braço e tentar vender sozinho. Você vai abrir numa plataforma que tem mais de 18 mil parceiros cadastrados, que você está disposta... Só São Paulo? Desculpa, só São Paulo? A maioria é São Paulo, tá? Mas a gente tem espalhado pelo Brasil, assim, concentrado mais região de Santa Catarina, que foi onde a gente fez algumas ativações, e um pouquinho na região ali de Goiás, que a gente tem uma loja da Remax ali, duas, três lojas da Remax ali que colocaram alguns imóveis e naturalmente atraiam mais corretores, tá? Mas o forte é São Paulo capital e também tem os arredores, assim, ABC, tem uma parte do interior, mas o grosso mesmo é São Paulo, tá? Beleza. Compartilhamento com parceiros. O que vai mostrar esse compartilhamento com parceiros? A quantidade de vezes que você veio aqui no botão de compartilhar e mandou esse imóvel para os seus parceiros, seja num grupo de parceria, seja num parceiro que você confia ou rede de parceiros que você tem. Cada vez que você clicar no botão de copiar, é um compartilhamento que é feito com parceiro, tá? Visualização, quantidade de parceiros que acessaram esse imóvel dentro da plataforma, tá? Então, essa visualização, por exemplo, se você não tivesse cadastrado uma gestão, ela só acontece se você manda o link para determinada pessoa. Ao contrário que aqui, qualquer um que pesquisar o imóvel e clicar no imóvel, conta como uma nova visualização. Além do link que você pode compartilhar também em grupos, enfim, para reforçar que você captou uma gestão. Tá? A mesma coisa acontece com o compartilhamento com clientes. Só que qual que é a diferença? Aqui só faz sentido compartilhar com parceiro quando eu sou o dono do imóvel, eu sou o gestor do imóvel. Aqui, esse compartilhamento com cliente pode ser tanto eu quanto qualquer outro parceiro que acessou a Nonstop. Que aí, ele, na hora que ele manda para o cliente dele, vai com a fotinho dele. Tá? E se eu desço aqui esse relatório, então 40 compartilhamentos com cliente, eu descendo o relatório, eu vejo quem são os parceiros que estão compartilhando o meu imóvel com os clientes. Então, a própria Vivi compartilhou 8 vezes, esse Parceria Imóveis compartilhou 4 vezes, a Cristiane, e aqui, com esse relatório, por exemplo, eu posso clicar no nome do parceiro e eu já tenho o WhatsApp desse parceiro aqui para falar diretamente com ele. Posso chamar ele no WhatsApp. Ah, Mônica, eu vi que você compartilhou esse imóvel com o cliente. O que ele achou do imóvel? Ele está gostando, não está gostando? Tá? E desses compartilhamentos, foram geradas 185 visualizações pelos clientes. Por que esse número de visualização é maior que o de compartilhamento? Porque o cliente ele pode ter olhado hoje, aí ele encaminhou para a mulher dele, e aí não conta o compartilhamento, porque não saiu de dentro da Nonstop, mas na hora que a mulher abre o link, é mais uma visualização. Então, a tendência é que o número de visualização seja maior. E se for maior, significa que a pessoa, ou ela mesma abriu mais de uma vez, ou ela encaminhou para outras pessoas que ajudam na tomada de decisão. Isso é um termômetro. Se ele está vendo várias vezes, significa que tem ali um mínimo interesse. Se ele está compartilhando com alguém da família, também pode ser que tenha algum interesse. Ok? Beleza. Aqui,
Essa parte de avaliação de parceiro e de cliente, a gente vai pular essa etapa, porque a gente está fazendo algumas evoluções, algumas melhorias, que é uma novidade, tá? Então, por enquanto, a gente não vai falar disso. Pulamos para cá. 8 download de mídias. O que significa isso? O parceiro, quando ele entra lá na página do seu imóvel, ele tem a possibilidade de baixar as fotos do seu imóvel. Você não precisa ficar mandando o link do Drive, nada disso. Ele já tem essa autonomia. E aí, o que acontece? Você, como gestora do imóvel, você tem o controle de quem baixou e quantas vezes baixou as fotos. Posso clicar aqui no perfil e vejo que a Silvia, e eu tenho aqui o WhatsApp dela, baixou os imóveis. Olha lá, ela até colocou um site. De repente, meu imóvel está no site dela. Pode ser que esteja aqui, que ela baixou as fotos para cadastrar aqui. Tá? E aí você pode até conferir se está tudo certo, se colocou o preço certo, enfim. Mas a ideia é que você tenha o controle de todo mundo que está trabalhando o seu imóvel. Tá? Beleza. E aqui, o imóvel da Vivi, ele está presente em mais de 106 sites parceiros. O que significa isso? Uma das ferramentas que a Nonstop oferece, dentro do plano de assinatura, é que você tem direito a ter um site próprio. E qual que é a grande vantagem desse site próprio? Poxa, eu não tenho nenhuma gestão, mas eu posso ter o meu portfólio, que eu seleciono os imóveis que eu quero, e aí eu posso fazer por perímetro, posso usar os filtros, posso selecionar quantos imóveis eu quiser dentro da base da Nonstop e simplesmente mandar para o meu site. Eu clico no botão publicar site. Tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre o site, porque às 11 a gente tem um treinamento que vai falar só sobre site. Então, vai ensinar tudo, vai mostrar como que você pode usar tráfego pago no site, catálogo meta. Então, eu não quero me aprofundar na questão do site, mas o que eu quero que vocês tenham ciência é que esse site, ele vai ser composto. Ele já tem um template próprio, você não precisa desenvolvedor, nada disso. Então, eu vou dar um exemplo aqui de 2 templates, né? Na verdade, é o mesmo template, só a customização. Então, por exemplo, o meu site, eu coloquei esse banner Nonstop, o site da Malela, ela colocou essa identidade visual dela, tá? Mas se vocês olharem, o template é o mesmo, tá? E quando eu clico aqui para comprar, aparece todos os imóveis que eu tenho sob gestão do meu site. Sob gestão não, desculpa, que estão no meu site. Então, no meu site, os imóveis vão aparecer como se fossem meus. Não tem informação nenhuma que esse imóvel é de algum parceiro. Você ia perguntar alguma coisa? Alguém ia perguntar? Pode perguntar. Se o imóvel for vendido, aí ele sai do site automaticamente? Ótimo, já está antecipando aqui tudo que eu ia falar. Você já entendeu? Sim, o imóvel é vendido, ele sai do site. O imóvel teve preço alterado pelo gestor ali na Nonstop, altera no seu site. E tem mais uma novidade. Você consegue criar automações para, por exemplo, eu trabalho a região do Morumbi. Tudo que entrar no Morumbi acima de 2 milhões, eu quero que vá para o meu site. A gente consegue criar isso, chama coleção, que a gente vai explicar no treinamento na sequência às 11 horas, tá? Então, assim, com essas automações, você tem um site que ele se alimenta sozinho e que ele se atualiza sozinho, seja no preço, seja se o imóvel já foi vendido. Então, você vai ter um site atualizado em tempo real. Tá? Beleza. Entendida essa parte do site? Ficou alguma dúvida? A Melissa já pegou rápido a ideia do site, tá? E o site, ele é uma ferramenta para você trabalhar o cliente comprador. Por quê? Porque como você vai ter imóveis de parceiros, não faz sentido você mandar para outro corretor, senão a gente está falando em thrift, né? Você está anunciando imóvel de outro corretor, passando para outro corretor, não faz sentido.
A ideia é vocês poderem trabalhar a ponta compradora com o máximo de ofertas para o lead ficar sempre com você. Ele não ir procurar outro corretor para comprar imóvel. E dá para usar domínio próprio ou tem que usar? Tô gostando, a Melissa sabe tudo. Ó, a gente já oferece um domínio, né? Já faz parte, né? Você não tem a necessidade de você investir. Mas se você falar, eu já tenho um domínio, eu quero ter o meu domínio, você compra o seu domínio avulso lá no Registro BR, local web, e a gente configura para você. Por exemplo, a Malela comprou o domínio dela, a gente configurou. Tá? Então, o acesso ao site é o mesmo. O que muda vai ser o endereço que ela determinou. Tudo bem? Maravilha. E esse imóvel da Vivi, ele está presente em 146 portais imobiliários. Ah, eu esqueci de explicar aqui. Esse 106 presença em sites parceiros, o que significa? Que 106 corretores que têm esse site da Nonstop escolheram esse imóvel da Vivi para fazer parte do portfólio deles. É isso que significa. Ou seja, se desses 106 parceiros, 10 estão trabalhando esse imóvel dela, olha a dispersão que já teve. Eu estou presente em 106 sites e além dos portais, além da Nonstop, tem gente trabalhando o cliente final ali com o meu imóvel aparecendo. Tá? Beleza. Isso é mais argumento para você conseguir exclusividades. Olha a dispersão, olha o controle que você tem. Quem que está anunciando no site? Quem que está anunciando no portal? Se eu desço o relatório, eu consigo saber quem está anunciando e aonde está anunciando. Se colocou o imóvel no site dela, se anunciou em algum portal. Tudo aparece nesse relatório. Ou seja, toda essa galera que está fazendo isso, você tem a garantia que tudo está padronizado. Está com as suas fotos, está com o seu preço, está com a descrição que você colocou. A informação é única. Ela está dispersa, mas de uma forma padronizada. Tá? Então, o que significa isso daqui? 146 anúncios em portais. A integração com os portais é mais uma ferramenta que faz parte do plano de assinatura. O que a gente fornece? O que é a nossa integração com os portais? Eu possibilito que você selecione qualquer imóvel que está dentro da Nonstop e anuncie nos portais. Mas o que eu preciso para que isso dê certo? Obviamente, ser assinante da Nonstop, para você ter acesso a essa integração. E a outra é que você, para anunciar em portal, você precisa contratar pacotes de anúncios em portais, tá? Ah, posso contratar no Zap, no Chaves na Mão e no Imóvel Web? Pode. A assinatura da Nonstop, o valor é único, é indiferente se você contratar vários portais, tá? Mas você pode sim anunciar em qualquer portal. O que acontece em alguns casos, tá? Para quem faz parte de imobiliária, tem broker que já contratou esse pacote com o portal. E aí ele pode ou não flexibilizar isso para os corretores. Ele pode distribuir, ele pode repassar o custo. Cada loja tem sua particularidade em relação a anúncios de portais. Por quê? Porque é um custo a mais que a loja tem, ou o próprio autônomo tem, e que não está embutido, não faz parte da Nonstop. É um negócio que você contrata à parte, tá? Mas uma vez que contratou e a gente ajudou vocês na configuração, a facilidade ao invés de eu anunciar esse imóvel da Viviane, indo lá no portal, baixando as fotos dela, subindo na unha, fazendo tudo isso, eu venho aqui com um botãozinho, seleciono o portal que eu quero, né? Claro, eu tenho que ter o pacote configurado, e eu salvo as alterações e ele vai ser anunciado direto no portal. E a outra grande facilidade é que, fazendo por meio da Nonstop, qualquer mudança que a Vivi fizer no imóvel também vai refletir
no portal. Se ela vender esse imóvel, o seu anúncio vai cair do portal, você não vai ficar anunciando algo que não está mais disponível no mercado. Tudo bem nessa parte de portal? Alguém tem dúvida? Ah, legal. Tranquilo também. Oi, Regina, tudo bem? Tinha dúvida ou não? Não, só para dizer que tá tudo bem. É que o Damian, a gente tem que fazer o pacote para pagar, né? O Damian, o que ele faz na Ares? Ele tem o pacote, ele contratou lá um pacotão, e aí ele fraciona, a Nonstop, ela fraciona, para quem é assinante, tem a possibilidade, só que aí o Damian falou, olha, eu gastei R$1 por anúncio, se você quiser 50 anúncios, você vai pagar R$50, por exemplo. Ele não está ganhando em cima, ele só está dividindo esse custo com vocês, porque ele não está assumindo 100% desse gasto, tá? Mas, de qualquer forma, isso acaba ainda, mesmo assim, sendo muito vantajoso, porque se você tem a possibilidade de ir lá e contratar anúncio direto no portal. Você pode fechar um plano, a gente vai lá e configura a sua Nonstop para isso. Só que você fechando direto com o portal, o custo por anúncio ele é muito caro. Como ele compra em quantidade, acaba saindo mais barato. Então, nesse sentido, mesmo assim, vale muito a pena você arcar com esse valor, caso seja a sua intenção anunciar em portal, tá? Não estou falando que você precisa desse investimento, não é esse o ponto. A questão é, entre comprar sozinho ou utilizar o da loja, é mais barato utilizar o da loja, tá? Entendi. Obrigada. Imagina. E a outra coisa é que se esses parceiros, né? Então, o que significa esse número 146? Significa que parceiros da Nonstop estão colocando dinheiro do bolso deles para anunciar o imóvel da Viviane. A hora que o anúncio está lá no portal e algum cliente clica, o lead vai ser gerado para quem anunciou. Mas a Viviane, se tivesse sido gerado algum lead, ela saberia, por exemplo, se a Lígia está anunciando o imóvel da Vivi, e aí alguém lá no portal clicou no anúncio que a Lígia fez, vai aparecer que foi gerado um lead, e quem está com esse lead é a Lígia. Então, a Vivi sabe que a Lígia gerou, mas não sabe quem é o lead, porque isso é da Lígia, ela que pagou para ter esse lead. Tá? Mas o que eu quero reforçar é o controle que a Vivi tem sobre tudo que acontece com o imóvel. Poxa, está anunciado 146 vezes, não gerou nenhum lead. Cara, será que tem alguma coisa na precificação? Será que o portal talvez não seja a melhor ferramenta e eu tenho que explorar outras formas de tentar vender? Então, em cima desses dados, eu começo a gerar cada vez mais conclusões para alinhar com o meu cliente proprietário, para traçar novas estratégias, tá? E aí, algumas novidades que eu não sei se vocês acompanharam, o que a gente colocou aqui no relatório, atendendo aos pedidos? Muitas pessoas que usam o relatório para apresentar para o cliente proprietário, né, como está trabalhando imóvel e assim por diante, às vezes falava assim, mas eu tinha que pegar esse relatório, colocar ainda numa apresentação, porque eu quero adicionar se eu fiz visita, se teve proposta, algumas coisas que não contemplam no relatório. Então, o que a gente fez? Tem um campo aqui, ações realizadas. Então, você pode colocar visita com a parceira Regina. E aí, você põe a data da visita e adiciona. Pronto. Aparece aqui no relatório. E na hora que eu gero o relatório para o meu cliente proprietário, vai aparecer todas essas ações que vocês colocaram manualmente aqui, ó. Ações realizadas. Tá? É obrigado a preencher? Não, mas é um campo livre que vocês podem colocar qualquer informação que vão agregar para mostrar o trabalho que vocês estão prestando para o seu cliente proprietário. Maravilhoso, eu adorei. Gostou? Gostei. Nossa, a gente apanha, viu, para montar relatório. Então. Eu acabo colocando apartado.
E a gente criou isso justamente numa dor de vocês. A gente foi numa das lojas e o pessoal falou, puxa, será que vocês não conseguem adicionar isso? Porque aí pelo menos eu não vou ter que ficar mudando, baixa relatório, sobe aqui, mexe ali. Então, isso já resolveu boa parte das dores aí do pessoal, tá? Beleza. E aí, para concluir, eu não sei se vocês viram, isso daqui eu também não vou falar que faz parte daquelas avaliações, tá? Eu vou deixar para um segundo momento, a hora que tiver redondinho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso daqui, ó. Custo para manter o imóvel, que também está em fase de melhoria, mas já dá para vocês terem uma noção do que isso significa, tá? O que significa? Uma das maiores objeções que vocês pegam quando vão tentar fechar uma exclusividade, geralmente é a questão do preço, né? Porque vocês vão fazer o estudo de mercado, vocês vão ver o preço que o mercado está pagando naquele imóvel, e aí o cliente tem aquele valor sentimental ou o valor que ele colocou na cabeça dele, e aí às vezes é difícil você chegar, né, e convencer ele da questão da precificação. Essa calculadora, a ideia o que é? É tirar um pouco do sentimental e começar a trazer para o bolso dele, para o racional. Então, se ele acha que o apartamento dele vale mais, e ele já está parado há um tempão sem vender, cada mês que fica parado, ele está gastando R$900 de IPTU, 2.600 de condomínio. Quando a gente vai anualizar isso, é mais de 40 mil por ano. Um ano que o imóvel ficou à venda e não aconteceu nada, 40 mil foram perdidos. Além de ter sido perdido, se eu tivesse vendido esse imóvel, né, mais rápido no preço de mercado e eu aplicasse esse dinheiro na taxa Selic, que é uma aplicação conservadora, né, chance de perder é mínima. Quanto que teria rendido esse dinheiro ao longo de um ano com a venda do imóvel? Então, o que a gente começa a mostrar aqui é, num ano, eu teria 254 mil a mais contra o custo que eu teria em 53 dias desse imóvel que já está disponível, de 36 mil. A gente ainda vai melhorar essa calculadora, vai deixar um pouco mais fácil de vocês explicarem, mas o que eu quero que vocês tenham a ciência, a ideia é quebrar possíveis objeções, é mostrar o cenário que, beleza, o preço que eu acho que vale meu apartamento é esse, mas se você não vende, você está tendo custos. E no final das contas, valeria muito mais a pena você vender no preço de mercado e vender mais rápido e ter esse dinheiro na mão do que ficar tendo custos ao longo desse período. Tá bom? A gente vai deixar alguns campos customizáveis aqui, vai ficar bem legal. Tá? Desculpe a ignorância, né? Não tem aquele custo oportunidade, né? Isso. Aí você fala em taxa Selic, aqui deve estar... Não dá para ler aqui, mas... 14,75 ao ano. Ah, tá, o ano. Daí significa que é um e pouco ao mês, não é? Isso. Ah, então, isso daí mesmo. tipo no investimento, né? Estou chutando, né? Não sei, né? Preciso aprender a investir. Mas, por exemplo, se eu investir esse dinheiro, aí por mês eu ganharia X e por ano daria Y. Isso. Ah, tipo, Exato. a taxa... É que eu não sei, Selic é uma coisa, né? Taxa de juros, aí tipo CDB, alguma coisa assim? Aplicado. Sim, é a taxa principal. Assim, hoje, se você colocar esse dinheiro, né, numa aplicação, num CDB, ele vai te render isso e teu risco é muito baixo. Ah, então, chutando bem baixo numa CDB, ele já acaba tendo esse lucro, né? Se ele tivesse investido, né? Exatamente, o valor da venda do imóvel, tá? Enquanto ele não vende, ele está tendo custos. Tem imóvel parado aí, o pessoal não mexe no valor e condomínio, IPTU caro, fala, caramba. Exato, é isso, porque o pessoal está apegado a vender pelo valor, mas depois, quando eventualmente ele vende, você começa a ver tudo que ele gastou e tudo que ele podia ter investido nesse tempo, ele já teria ganhado muito mais dinheiro aceitando o preço de mercado. Essa é a ideia.
Entendi. Tá Tá? bom. Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá, que a gente está quase estourando o tempo, mas como a gente começou mais tarde, eu quero falar, então, só de as outras últimas duas ferramentas, que são ofertas similares e histórico de vendidos, tá? O que são as ofertas similares? As ofertas similares, que está aqui ao lado de estatística de gestão, são... Sabe... Mais fácil, vou deixar mais fácil para vocês entenderem isso. Quando vocês vão fazer um estudo de mercado, geralmente vocês vão olhar duas informações. Vocês vão olhar tudo que já foi vendido e tudo que está à venda no mercado, e com base no seu conhecimento, né? Quanto mais informação você tiver, você começa a entender de fato qual é o preço que o mercado está pagando. Você começa a identificar, não, esse que foi vendido está fora da curva, não faz sentido esse preço. Você olha no ITBI, você tem lá o seu senso crítico, e aí você começa a montar a precificação. Nas ofertas similares, o que a gente fez? A gente puxou do quinto andar e da Loft. Loft não está aparecendo aqui, porque provavelmente não tem imóvel à venda na Loft nesse prédio. A gente puxa tudo que está à venda no mesmo condomínio, tanto na non-stop, para vocês terem uma base de preço, quanto no quinto andar, quanto na Loft. Isso daqui é o que está à venda no mesmo prédio. E aqui embaixo é o que está à venda de imóveis similares. Ah, como assim? Eu vou determinar, eu quero um raio de 2 quilômetros, eu posso aumentar, aí aqui vai atualizar automaticamente, vai aumentar. O preço pode variar em até 20%, 15%. Então, eu vou determinar as variáveis para buscar os meus imóveis similares. Que isso também me ajuda na precificação. Eu começo a ter referências. Além do meu prédio, o que está sendo praticado em outros prédios que tem tudo muito parecido? Região próxima, metragem próxima, preço próximo. Ok? Então, aqui eu vejo tudo que está à venda no mercado, e quando eu vou no histórico de vendidos, que ele está localizado no canto superior, canto inferior esquerdo, histórico de vendidos, está aqui. Eu posso clicar nele e digitar um endereço que eu quiser, ou na própria página do imóvel, eu consigo vir aqui em informações do imóvel, clicar veja histórico de vendidos. A única coisa é que ele já vem com o endereço digitado, tá? Eu poderia simplesmente pegar esse endereço, copiar, colar, e vai aparecer aqui igualzinho, tá? Dá na mesma. Aqui eu consigo ver tudo que foi vendido nos últimos anos. Desde janeiro de 2020 até fevereiro de 2026, que foi quando a prefeitura atualizou a última informação. De março ainda não saiu, deve sair no final desse mês, tá? Então, vocês conseguem ter essas duas ferramentas para começar a ter noção do que foi vendido, do que está vendo. E, só complementando, nas ofertas similares, vocês têm também aqui a possibilidade de ter uma ferramenta de captação. Por que captação? Porque eu sei o que está à venda no mesmo prédio. Claro, o que for non-stop é exclusividade. Mas o que é quinto andar, provavelmente não é exclusividade. Então, eu tenho aqui a possibilidade de captar imóveis. Para quem, por exemplo, a Remax, ela só trabalha parceria meio a meio. Então, eventualmente, poderia até fazer uma parceria com a pessoa do quinto andar, por exemplo. Mas eles nem sempre fazem o meio a meio se você tem o comprador. Às vezes 60-40, 70-30. Mas quem não é Remax ainda tem a flexibilidade de, eventualmente, fazer uma parceria caso o cliente não goste de algum desses imóveis e prefira o que está no quinto andar. Certo? Dúvidas sobre essas ferramentas? Não, achei bem legal. É prático, você consegue unir tudo e fazer todo esse estudo. E assim,
Amanhã, a gente dá um treinamento que a gente vai falar sobre inteligência artificial e dados de portais, enfim. Qual que é a ideia do treinamento de amanhã, às 11 da manhã? A ideia desse treinamento é que aqui a gente gera uma série de informações para vocês, é muita informação. E com esse treinamento é vocês utilizarem todas essas informações de uma forma que a inteligência artificial facilite a vida de vocês. Vocês comecem a chegar em análises, em conclusões, traçar estratégias em cima de dados reais que a inteligência artificial vai otimizar o nosso trabalho. Ao invés de eu ficar fazendo análise de um por um, eu pego uma massa grande de dados e eu consigo analisar com a inteligência artificial, tá? Então, é bem bacana. Quem tiver disponibilidade amanhã às 11, eu super recomendo. Geralmente é o Fernando que dá esse treinamento, ele vai estar num evento fora, então eu que vou passar o treinamento de amanhã. Mas, de verdade, vale muito a pena, tá? Vai abrir um pouco a mente de vocês no sentido de traçar estratégia para captar, traçar estratégia para anunciar em portal, como otimizar, né, o meu resultado, como que eu começo a mapear estratégias, né? Então, eu vou testar uma estratégia, está dando certo? Não está dando certo? Então, em cima disso que a gente vai conversar um pouco, vai pensar também um pouco além, né? Vai falar de pirâmide socioeconômica, vai entender o que está sendo buscado pelo mercado, o que eu devo captar. Então, só um pouco de spoiler, não vou falar muito mais, senão vocês não vão nem aparecer, mas a ideia é que vocês utilizem isso, né, toda a tecnologia a favor de vocês. Tá bom? Então, por exemplo, a tabela de ITBI eu coloquei no Gemini, né? Aí eu consegui um preço de Garden. E Garden tem área coberta e descoberta. Aí fiz a metragem correta de cada parte e também fiz eu expliquei, ó, no ITBI, porque no ITBI a metragem é um pouco maior, ela não é exata, né? Exato, é área total, área construída, né? Não é área útil. Eu falei, considere metragem X igual a Y. Aí eu pedi para fazer a medição, né, de valores. Aí ele passou o valor. Aí ficou legal, daí eu mandei para o proprietário, mas acho que a pessoa ainda não entendeu o valor, né? Prefere deixar fechado, né, do que... Sim. Aí, mas também, que nem agora, tem essa tabela de publicados no condomínio e na concorrência. Né? Aí a gente vai tabelar isso e colocar tudo no Gemini, assim? Sei lá, alguma coisa assim? Ou não sei. Das ofertas similares, a gente ainda não tem a opção em Excel, mas eu consigo, por exemplo, tirar uma foto disso e colocar no Gemini? Eu posso tirar um print. Eu tiro um print aqui da tela. Para quem usa Windows, tem um atalho que chama Shift, o botãozinho do Windows e o S. Aí ele abre para você tirar um print da tela específico, e aí eu tenho o arquivo para poder inserir no... Tá. Acho que eu não assisti, mas sabe a ACM? Vai dar para fazer a ACM pelo Nostop também? Estudo de mercado? Então, na verdade, ele já dá, ele só não sai pronto de uma vez, né? Mas a ideia é que, com o tempo, a gente evoluindo nas ferramentas de inteligência artificial, vocês possam apertar praticamente um botão, ele faz a busca em tudo e vai te dando algumas sugestões, claro, para vocês depois ajustarem, né, com o senso crítico do corretor. Às vezes a inteligência artificial pode comer bola num IPTU, num ITBI aqui, ó, por exemplo, esse imóvel aqui, cessão de direitos, nem sempre é compra e venda. Então, às vezes tem a fração, então, às vezes tem detalhezinhos que passam batido, que aí é um imóvel que está fora do preço que deveria estar, né? Que não faz muito sentido. Então, vocês entrariam com o senso mais crítico que vocês conhecem o condomínio, conhecem os imóveis à venda, enfim. Mas a ideia, no futuro, é que a gente tenha... Apertou um botão, já vai sair uma sugestão de precificação.
Nossa, que legal, né? Ainda vai chegar lá, não estou prometendo prazo, mas a A gente gente vai não quer chegar mais lá. nada, né? Não, mas tá ótimo. Eu gostei. Maravilha. Bom, a ideia desse treinamento é dar uma passada geral nas ferramentas. E aí, cada dia, na segunda, a gente fala de captação, na terça, a gente fala de precificação, agora, na quarta, às 11, a gente vai falar sobre o site, e assim por diante. Então, fiquem atentos na agenda, a gente vai continuar, a gente tem recebido bons feedbacks da turma, então a ideia é que a gente continue e depois, para maio, talvez trazer novos temas, enfim, a gente vai avaliar conforme os feedbacks de vocês. Tá bom? E o valor da assinatura? Valor da assinatura. O preço da assinatura hoje ele é de R$150 por mês, tá? Não tem fidelidade. Então, o plano recorrente, você tem algumas opções de plano, tá? Então, aqui, ó, venho aqui em planos. O plano recorrente do corretor, ele custa R$150 por mês. É como se fosse a assinatura de Netflix, né? Renova todo mês, você pode cancelar quando você quiser. Mas se eventualmente você falar, puxa, não vou cancelar tão cedo, quero fechar um plano trimestral, tem desconto, tá? Quero fechar um plano anual, tem desconto. No Pix, é à vista. No cartão, tem a possibilidade de parcelar. Tá? Ah, tá. Isso é legal, né? Gostei agora também. Mas, por exemplo, né? O Damian paga, né? Para a gente poder usar. Normal. Porque normal não, né? Obrigado, agradeço, né? Então, ele paga a parte dele. Mas eu pago 150. Mas se, de repente, eu sou ser autônoma, né? Aí, aumenta mais o valor ou não? Não. Assim, o preço, ele é igual para todos. Tá? Independente se é autônomo, se é de imobiliária, o preço é igual. O que a gente fez, por exemplo, quando a gente foi na Ares, para quem pagava no cartão, a gente até ofereceu um desconto, né, por um determinado período, porque teve mais gente aderindo ao plano, e aí o pessoal, acho que na época você pegou também um pouquinho do desconto, enfim. E aí depois entra, né, você tem como ter desconto? Tem, só que aí entra uma fidelidade. A fidelidade vou fechar por 3 meses, eu vou ter 10% de desconto. Vou fechar por 6 meses, vou ter 15%, tá? E assim por diante. Tá bom? Ih, ficou no mudo. Vai estar mudo. É verdade. Então, essa parte de desconto eu não sabia, não. Eu acho que ninguém sabe lá. Sabe. Será? Eu acho que bom. É que assim, para pagar com desconto, né? Se for no Pix, por exemplo, você teria o trimestral é 405. Você vai pagar 405 à vista. Tem gente que não gosta de desembolsar esse dinheiro, mas esses 10% ficariam equivalente a 135 por mês, tá? Então, às vezes caiu uma comissão, você já sabe que vai usar non-stop, paga por 3 meses, gera uma economia e aí, né? Vou pagar anual já. É que para lembrar todo mês é um trampo, né? Mais fácil já pagar o ano. Então, e tem o desconto de 20%. Eu gostei, vou analisar com calma. Obrigada, viu? Imagina. Oi, Melissa. Eu só queria, eu não entendi direito aquela parte, se eu não tenho exclusividade e eu quero colocar no meu site, mesmo sem exclusividade, eu consigo? Pode. Esqueci, deixa eu ver se eu pego um exemplo, para só você entender como que fica um imóvel sem exclusividade. Vai aparecer assim, ó. Só que os parceiros não vão ver, né? Não vão ver. Não sei, assim, pera lá, deixa eu já, vou filtrar aqui. Ó, quando o imóvel não tiver exclusividade, dentro da sua non-stop, que é a base de dados, é onde você sempre vai cadastrar imóvel, vai aparecer esse aviso, indisponível para parceria. Então, pode até testar. Se você pesquisar esse imóvel, Avenida Santa Mônica, 593, apartamento 13, você não vai achar na non-stop.
ele não tem o contrato de gestão, tá? Se eu te mandar o link, você vai ter acesso a esse imóvel. Se eu compartilhar esse link com você, você consegue acessar, mas só. Você vai acessar esse imóvel, você pode compartilhar com o cliente. Mas se você quiser subir no seu site um imóvel sem gestão de outra pessoa, você não consegue. Você tem que cadastrar na mão para você subir, tá? Mas o que você cadastrar, você vem aqui, seleciona o que você quiser e aí você manda assim para o seu site. Ah, tá, entendi. Fechou? Legal. Muito bom. Maravilha. Que mais? Eu que agradeço, Regina. Sempre bom ver você por aqui, sempre querendo aprender mais. Fico Eu feliz com adoro. seu e-mail. Fico feliz. Eu só vou colocar uma coisinha rapidinho. Onde eu trabalhava era metrologia. Aí não tinha profissional de metrologia, né, lá na empresa. Eles tinham um setor só de treinamento, no mundo inteiro, porque o mundo inteiro é deficitário, né, desse profissional. Uhum. A empresa mesmo treinava profissional, treinava cliente, treinava todo mundo, para ter... porque não tinha mão de obra capacitada para trabalhar e para consumir. Então, É, um pouco do nosso trabalho é educar o mercado. Então, ensinar sobre exclusividade, ensinar, né, como trabalhar a exclusividade, quais as vantagens. Então, é um trabalho um pouco de formiguinha, mas que a gente ainda vai chegar lá. eu falo para todo mundo, assina, é muito bom, muito bom. Mas, não sei, se eu for chegar assando uma pizza 150, né? Não é? É isso, é o valor de uma pizza no mês, exatamente isso. Então, tá bom. Obrigada. Obrigada, Ricardo. Eu vou tentar. Vou ver se eu consigo entrar às 11. Tá bom. Recomendo, vai ser bem, bem legal com o Fernando, tá bom? Então, tá bom. Mas, depois, pede para mim, pode me chamar no WhatsApp, que a gente manda o link da gravação das 11, caso vocês não consigam também. Ah, tá. Tá bom? Mas, de qualquer forma, semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, vai ter o mesmo treinamento. Tá, joia. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigado para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, tchau.